Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Hoje vamos ter um dia mais seco do que esses dias, né? Parece que vai parar de chover durante o dia. Aí vai fazer calor. A gente reclama da água, agora reclama do calor também. E nem água e nem calor diminui a quantidade de mosquitinho, né? Então, que é um dos problemas também. Mas esse é para a nossa penitência. É uma alegria estar com vocês nesse Cristificar de final de ano, um ano bem complicado, né? Um ano que parece que vão anulá-lo do calendário. Vai começar 2019 e 2021, né? 2020 vai ser eliminado do calendário, porque é um ano complicado, né? Bem complicado. E as coisas vão complicando mais ainda, né? A falar nisso, ontem o Palmeiras perdeu no Internacional. Meu Deus do céu. Mas para alguns a notícia é boa, né? O Papa Francisco, numa catequese sobre o batismo, ele fez algumas afirmações que eu gostaria de tomar como referência para a nossa reflexão. Ele falava que cristificar, ele usa essa palavra, cristificar é um chamado do batismo. Quando ele faz essa afirmação, cristificar é o chamado do batismo, ele introduz na reflexão uma palavra que é um neologismo, né? Cristificar, que tem diversos significados, uma palavra que tem diversos significados. E ele começa a dar a essa palavra, que é de uso recente, alguns significados muito interessantes, e vinculá-lo ao batismo, vincular esses significados ao batismo. O batismo que é a grande novidade em nossa vida. O batismo no Espírito Santo, ele é simplesmente uma retomada da graça batismal. Para todos nós que somos cristãos, ou batizados, cristãos não, nós vamos ver que não é bem assim, mas todos nós que somos batizados ainda quando crianças, nós retomamos a graça batismal, tomamos consciência dela no batismo no Espírito Santo, que é a experiência do amor de Deus que habita o nosso coração. Então, a nossa experiência fundamental, a nossa realidade fundamental nos é dada pelo batismo. Então, tudo na nossa vida cristã se refere ao batismo. E o Papa fala que cristificar é o grande chamado do batismo. Ele resume nessa palavra toda a vocação batismal. Nós sabemos que a vocação batismal, nós podemos defini-la em três, né? A vocação à santidade, a vocação à comunidade e a vocação à missão, né? São três grandes vocações nascidas do batismo. Portanto, esse cristificar seria a realização dessas três grandes vocações, a santidade, a comunidade e a missão. E dá uma nova dimensão, tanto ao batismo quanto a essa palavra que se torna uma palavra de uso recente. Porque o batismo é, na realidade, nós unidos a Cristo e Cristo unidos a nós, por uma realidade espiritual que é concedida como graça pelo batismo. Além de apagar nosso pecado original, além de nos fazer membros da igreja, além de nos fazer membros uns dos outros, além de nos fazer filhos de Deus, essa é a realidade. A vida de Cristo em nós. E a nossa vida, então, passa a ser possível em Cristo. O Papa Francisco fala que existe um antes do batismo e um depois do batismo. Infelizmente, para nós, essa experiência do batismo, da presença do Espírito em nós pelo batismo, se perdeu no tempo da história, porque era de se esperar, no começo da história cristã, que aquele que fosse batizado tivesse uma experiência de Deus. Só que as comunidades foram crescendo e foram se distanciando da experiência original, e hoje, infelizmente, quando as crianças são batizadas, sobretudo porque são pequenas, não existe essa experiência que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Essa experiência nós adquirimos depois, num ato de conversão, num momento de conversão, numa graça especial de Deus, e que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Mas mesmo o batismo no Espírito Santo, ele está vinculado, ligado a essa realidade inicial de nossa vida, que é o batismo. Porque é o batismo que nos concede
o Espírito Santo. É o batismo que nos dá a vida nova. É o batismo que nos faz criaturas novas. É o batismo que nos faz, nos dá a possibilidade de viver uma outra dimensão, uma outra realidade, que é viver em Cristo. Então, o Papa Francisco fala que o batismo dá início a nós num processo de cristificação. Eu ficava pensando nisso. Processo de cristificação, que significa tornar-nos Cristos. O batismo nos dá início a esse processo de cristificação. Portanto, a cristificação, o cristificar, tem uma dimensão ativa, uma dimensão dinâmica, uma dimensão vivencial. Não se torna, se nasce cristão, mas não pelo batismo, mas não se é cristão ainda enquanto vivência. Porque é uma semente que deverá ser desenvolvida no correr de nossa vida. É aquilo que nós conhecemos um pouco na filosofia, a potência e ato. Quando somos batizados, existe em nós a possibilidade da vida santa. E essa vida santa tem que ser desenvolvida no correr de nossa vida. Aquilo que é potência tem que se tornar ato. E isso que é tornar-se ato é a nossa vida. Esse processo da potência para o ato, daquilo que é possível para a realidade, é chamado de cristificar, pelo Papa Francisco. Portanto, o cristificar seria exatamente a vivência radical do batismo. E essa palavra entrou recentemente no uso das explicações pastorais, inclusive do próprio batismo. E eu fiquei pensando, a partir disso, em diversos sentidos, por causa exatamente de ser um neologismo, a palavra, eu fiquei pensando em diversos sentidos que nós podemos dar a essa palavra cristificar, vinculado a essa realidade do batismo. E cheguei a uma coisa. Primeiro, que cristificar é mais do que conjugar um verbo, é pelo verbo viver. E isso é uma frase de um cardeal. Cristificar é mais do que conjugar um verbo, é viver pelo verbo. O verbo com V maiúsculo, o verbo encarnado, viver por Cristo. Isso que seria, em suma, o que seria cristificar. Então, eu tomei nota de algumas ideias a respeito de cristificar. Pelo menos umas 10. Eu fui e não esgotei, né, porque você pode ir adaptando a cada realidade. Primeiro, eu falei que cristificar é tornar-se cristão. De fato, nós não nascemos cristãos. Nós nos tornamos cristãos pelo batismo. Mas só que o batismo ele não realiza tudo, só nos dá o princípio. Nós devemos viver aquilo que nós somos. A nossa identidade é ser cristão, mas nós devemos nos tornar cristãos pelo ato de nossa vida. Deus nos dá a graça. E por um ato de nossa liberdade, nossa vontade, nós fazemos essa graça ser eficiente em nós. É um pouco diferente daquilo que a gente imagina por alguns irmãos protestantes, né? Que o batismo já realiza plenamente todas as coisas. Não, o batismo é o nosso princípio de vida. E a partir desse princípio nós devemos nos tornar aquilo que o batismo nos fez. O batismo nos fez filhos de Deus, nos fez cristãos, mas isso tem que ser vivenciado para se tornar realidade. Então, esse processo de se tornar cristão é um processo de cristificação. Ser cristão, ser aquilo que nós somos, ser aquilo que nós fomos tornados pelo batismo, a ponto de chegar no que São Paulo vai falar. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E isso vai depender dos meus empenhos, vai depender de minha dedicação, vai depender de minha entrega, porque é a graça de Deus agindo em mim, mas a minha liberdade também funcionando. Por isso que o batismo nos dá a razão daquilo que nós somos. A vivência do batismo é uma questão existencial, é nos tornar aquilo que nós somos. E nos tornar aquilo que nós somos é cristificar, é se tornar Cristos. Nós somos chamados a ser Cristos, Cristos para o mundo. E isso é possível pelo batismo. É tornar Jesus Cristo presente no mundo, é tornar a fé crível,
é tornar a presença visível de Cristo no mundo. Isso é ser cristão. Isso é um processo que inicia-se em nós pelo batismo, que é a semente. E nós, no correr de nossa vida, fazemos com que isso se torne realidade. Cristificar, então, se tornar cristão. Uma outra coisa que eu pensei é que cristificar é deixar-se conduzir pela palavra de Deus. Isso tudo deriva dessa realidade de ser cristão. Quem é o cristão? É aquele que segue a palavra de Deus. É aquele que segue a palavra de Deus encarnada. Não é simplesmente seguir a palavra de Deus. É seguir a palavra de Deus que se fez carne. É seguir a vida de Jesus Cristo. É ter a vida de Jesus Cristo como critério, como valor de nossa vida. Isso que significa deixar-se conduzir por sua palavra. Não só pelo conhecimento da Sagrada Escritura, não só pela aplicação dos critérios evangélicos na nossa vida, no nosso comportamento, mas, sobretudo, no seguimento de Cristo, que é a palavra de Deus encarnada. Isso vai gerar conflitos, porque nós estamos vivendo num período onde a mentalidade moderna é adversa a tudo aquilo que é cristão. Nós vivemos hoje em dia uma sociedade anticristã. Né? São algumas coisas que a gente vê na sociedade que deixa a gente arrepiado. Recebi agora de madrugada um zap e o Supremo e os conceitos, o poder constituído da Justiça autorizou visita íntima para os menores aquelas casadias, né, onde os menores infratores estão recolhidos. Agora eles têm direito de visita íntima. E os menores são todos para baixo de 16 anos, que 17 anos. Quer dizer, nós estamos vivendo uma sociedade onde os valores cristãos são cada vez mais varridos para debaixo do tapete. Os valores evangélicos são varridos para debaixo do tapete. E nós somos chamados a viver pela palavra escrita e pela palavra encarnada. E isso vai nos colocar em conflito com o mundo, vai nos fazer entrar em choque com essa mentalidade mundana, vai nos fazer entrar em choque com o que o mundo propõe. Mas o cristianismo é conflitivo. O cristianismo é conflitivo. O cristianismo é viver em conflito. Eu não vim trazer a paz, vim trazer espada. E o Senhor fala sobre os conflitos que existirão. Conflitos entre pai e filho, entre irmãos, entre nora e sogra. Mas isso... sogra é um caso à parte, né? Deveria ter um regimento à parte. Mas são os conflitos. Então, se nós quisermos viver sendo conduzidos pela palavra de Deus, seja escrita ou encarnada, nós temos que acolher a boa nova em nosso coração e estarmos dispostos a viver na contradição do mundo. E isso vai implicar em perseguição, em compreensão, em sofrimento, em cruz. Porque se nós abraçarmos o cristianismo, nós temos que estar dispostos a abraçar a cruz. Então, cristificar seria deixar-se conduzir pela palavra de Deus, nos dois sentidos. Conhecer a palavra e fazer dela o nosso critério, e seguir a palavra encarnada, o verbo encarnado, que é o próprio Jesus Cristo, em seu caminho. Um caminho de contradição, um caminho de conflito com aquilo que o mundo propõe. Depois eu pensei também que cristificar é configurar-se a Cristo. Esse ser cristão é configurar-se a Cristo. E aí me veio aquela palavra que está na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, vocês podem apanhar, no versículo 25. Aliás, a carta de São Paulo aos Filipenses, que foi lida, é fantástica. É uma carta que é um testamento espiritual de São Paulo. Ele escreve essa carta quando está há alguns dias, ou talvez uma semana e menos que isso, do seu martírio. E nessa carta ele vai falar sobre a alegria, vai falar sobre a sua entrega. E no capítulo 1, no versículo 25, ele tem uma expressão que é fantástica. Ele fala: para mim o viver é Cristo.
Ele resume a sua vida inteira nisso. Para mim, o viver é Cristo. O que seria esse viver a Cristo? Significa que Cristo é o sentido, é a razão, é a justificativa da nossa vida. É a justificativa de nossa vida. Aquilo que Cristo é, aquilo que Ele propõe, aquilo que Ele sonha, aquilo que Ele deseja, passa a ser aquilo que eu desejo, aquilo que eu sonho, aquilo que eu quero. E por isso viver é Cristo. Ele justifica a minha vida, ele é a razão da minha vida. Isso São Paulo está falando. E cristificar é exatamente isso, é tornar Cristo a razão de nossa vida. Eu lembro que quando eu era jovem, eu fui fazer um encontro de juventude, eu ficava pensando nisso faz mais ou menos uns 50 anos atrás. Tem pouca gente de 50 anos aqui, eu acho que só eu que tenho 50 anos. Tem mais algum aí? Não, tem sim. Tem 50 anos, deve ter uns 2 ou 3 de 50 anos aqui. Tem uns que têm mais até, 100 e poucos anos, mas não estão por aí, não. Mas 50 anos atrás, eu fui fazer um encontro de jovens, foi um encontro que mudou a minha vida, e o que me mudou a vida foi exatamente essa palavra. O que fazer com a minha vida? Qual que é o sentido de minha vida? Eu me encontrava perdido, e a palavra perdido naquela época era perdido mesmo. Fulano de tal é um perdido. O que significa isso? Né? Era um jeito, não tinha uma vida muito certa, vivia torto, mas se não é certo, é torto. E aí era um cara perdido. É perdido no sentido de não ter sentido. E quando me falaram sobre Jesus Cristo e falaram que Ele poderia ser o ideal de minha vida mudou, porque eu adquiri um sentido de vida, e esse sentido de vida passou a ser Jesus Cristo. E isso significa aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele vivenciou, aquilo que Ele propõe para a minha vida, passou a ser realmente a razão de minha vida. Então, o cristificar é assumir Cristo como sentido, é viver Cristo e toda a sua extensão, na medida do possível, na nossa pequenez. Mas Cristo justifica a nossa vida. Porque o mundo nos tenta com 3 sentidos. O mundo tem 3 tentações, 3 grandes tentações, que tentam mudar o sentido de nossa vida. O primeiro sentido é o social, né? O mundo quer nos fazer viver pelo social, pela vida social, pelo viver socialmente, sem nenhum compromisso, a não ser comigo mesmo. Sem nenhum outro desejo, senão a minha própria felicidade, sem nenhuma outra coisa, sem nenhum outro sacrifício, senão não ser aqueles que são necessários para que eu obtenha alguma coisa de lucrativo para a minha vida. Então, essa tentação do social. E essa tentação do social de criar, inclusive, uma sociedade nova sem Deus, acaba gerando as ideologias modernas que levam as pessoas a se entregarem por coisas que principalmente são passageiras, são temporais. Eu estava lendo sobre a Revolução Cultural Chinesa, por causa do comunismo, por causa das ideias comunistas, o céu aqui na Terra, a realização do ser humano simplesmente pelas coisas que ele pode construir aqui, sem eternidade, sem transcendência, só a imanência. E o comunismo é isso, reduz a salvação ao bem-estar social. E durante a Revolução Cultural Chinesa, os jovens universitários chineses davam 2 anos de vida, eles abandonavam as faculdades, apanhavam o livrinho vermelho do Mao Tse-tung, que tinha lá os princípios da Revolução Cultural, e iam para o interior da China, passavam 2 anos trabalhando, pregando, ensinando as coisas daquele livrinho para as populações do interior. Jovens, universitários, 2 anos, pregando o comunismo de graça, vivendo debaixo de ponte, comendo um resto de arroz, dormindo quando era possível, tomando banho onde era possível. Entregaram a vida pelo comunismo, porque entendiam que a revolução social era o sentido da vida. Quando você fala para jovens hoje em dia, dar 2 anos de sua vida em um projeto de evangelização, causa horror. É um Deus nos acuda. Passar 2 anos na Alemanha para aprender futebol,
tem uma carreira de futebol. É possível. Por que está desaparecendo as vocações sacerdotais de nossa igreja? Porque Cristo ainda não é o sentido da vida de muitos. Porque esse sentido de Cristo desapareceu, tem desaparecido. Então, os jovens já não se sentem tão atraídos por uma entrega radical de sua vida a Cristo, fazendo de Cristo a razão de seu viver. Que nós estamos vivendo exatamente essa realidade, a tentação do social. Realizar a vida através do social, através das ideologias, através do humanismo sem Deus. Tem pessoas que se dedicam a vida inteira para salvar cachorro de rua. Porque é ecológico. Né? Cachorro que não tem dono, né, deveria virar sabão, porque dá menos trabalho para os outros. Antigamente era assim, né? A segunda tentação de sentido que existe hoje em dia, que o mundo nos oferece, é a própria vida irresponsável, viver perigosamente. Eu tinha uma aluna que falava assim para mim que não gostava de dormir, e eu perguntei, por que você não dorme? Eu falei assim, porque eu tenho que ferver. Enquanto eu estou dormindo, eu não estou fervendo. Eu falei assim, tá bom. Então o negócio é ferver. Então, é ferver. Então a vida é pela vida. A vida é pelo viver perigosamente, irresponsavelmente. Beber a vida até a parte mais amarga dela. É uma tentação. Nós vemos hoje em dia essa loucura que é a vida social, o corre-corre, a irresponsabilidade da velocidade, do consumo. E algumas pessoas colocam o sentido nisso, no consumo, na velocidade, nas drogas, viver a vida perigosamente. Como se não tivesse amanhã. Tem até uma música que fala isso. Como não tivesse amanhã. E muitos vivem como não tivesse amanhã. E o amanhã que nós temos é um amanhã de eternidade, não é um amanhã que passa de segunda para terça, de terça para quarta, de quarta para quinta, não. É um amanhã que começa e não termina. É um amanhã de eternidade. Existe esse amanhã. E esse amanhã é determinado pela nossa vida responsável aqui. Portanto, essa tentação de viver irresponsavelmente, que é no texto de São Mateus, no Evangelho de São Mateus, é se atirar do alto do pináculo do templo, esperando que Deus mande seus anjos para segurar antes que ele se borrache no chão. Não, é isso, é achar que não existe responsabilidade, que podemos viver de qualquer jeito, que a vida, essa vida vai ser para sempre. Não, não vai ser não. Primeiro nós envelhecemos, e o envelhecimento é resultado natural, mas é também resultado daquilo que nós programamos em nossa vida e fazemos de nossa vida. Então, essa tentação da vida irresponsável. E a tentação dos ídolos é uma terceira tentação que existe, que impede a gente de configurar a nossa vida a Jesus Cristo. Os ídolos, né? O prestígio, o poder, a riqueza, que as pessoas se dedicam, adoram, né? Tomam, dão toda a sua vida para essas coisas, né? Então, o mundo tenta nos tirar do sentido de vida. E o sentido é Jesus Cristo. E como configurar-se a Jesus Cristo? Como ser como Jesus Cristo? Aí mesmo no texto de São Paulo aos Filipenses que vocês abriram, um pouco mais à frente, no capítulo 2, no versículo 5. São Paulo vai falar assim, tende em vós os mesmos sentimentos que Cristo. Tende em vós o mesmo pensar, o mesmo sentir que em Cristo. Isso é o configurar-se a Cristo. Ter os mesmos sentimentos, o mesmo pensamento, isso é configurar-se a Cristo, isso é cristificar. E quais são os sentimentos que nós encontramos em Cristo? Na sequência desse texto, São Paulo começa a falar, ele que tinha condição divina, não se apegou a ser igual a Deus, mas humilhou-se, fazendo-se servo.
e tomando a nossa natureza, esteve entre nós. Então, os sentimentos de Cristo são sentimentos de humildade, de sentimentos de obediência, de não pensar em si, mas pensar no outro. Então, esses sentimentos de caridade, de humildade, de aniquilamento, de obediência, são esses sentimentos que nós devemos ter no coração em relação a Deus para sermos como Cristo, para nos configurar a Cristo. Por isso, cristificar é configurar-se a Cristo. Isso é ser cristão. Pensei também que cristificar é ser fermento na massa. Por que cristificar é ser fermento na massa? Porque quando nós assumimos a nossa condição de cristão, nós começamos a transformar as realidades que nos cercam. Gente, é inadmissível um cristão estar em um lugar e não transformar esse lugar em reino de Deus. Porque é para isso que nós estamos aí. Portanto, eu não posso ser conivente com as coisas que não são cristãs que estão ao meu redor. Não posso. Eu não posso fazer vista grossa e ir na onda de coisas que não são cristãs que estão ao nosso meio. Não posso. Talvez eu não possa mudá-lo de imediato, mas que as pessoas têm que perceber que nós somos críticos daquilo que não são de Deus, isso sim. Portanto, eu sou fermento na medida em que eu transformo a realidade que eu vivo com o meu comportamento, com o meu testemunho, com o meu empenho. E isso é ser cristão, porque Jesus Cristo se incomodou. O cristão, ele incomoda. Porque as pessoas boas incomodam. Eu estava vendo uma pesquisa esses dias de uma universidade nos Estados Unidos, Universidade de Nova York. Eles chegaram a uma conclusão de que as pessoas mais impopulares são as mais honestas. As pessoas mais impopulares são as mais honestas. Porque as pessoas honestas incomodam. Elas não fazem acordos, elas não acochambram, como nós falamos. Então, elas acabam se tornando antipáticas àqueles que querem as coisas mais fáceis. Eu imaginava, né? Se nós, os cristãos, formos viver a radicalidade do Evangelho, nos ambientes que nós estamos, nós vamos ser chatos. Vamos ser impopulares. Vamos ser aqueles que vão falar não. Vamos, não. Pode, não. E nós podemos transformar esses ambientes. Então, cristificar é ser fermento na massa. É aquilo que São Francisco coloca tão claro na sua oração. Ser instrumento da paz. Levar amor onde tem ódio. Levar perdão onde tem ofensa. Levar união onde tem desunião. Levar a fé onde tem dúvida. Levar a esperança onde tem tristeza. Levar a luz onde tem trevas. É o que nós rezamos na oração de São Francisco, que resume bem o que é ser luz, o que é ser fermento, o que é ser sal. Então, se nós somos cristãos, nós devemos ser fermento. Se nós somos cristãos, nós devemos ser sal. Se nós somos cristãos, nós temos que ser luz no mundo. E o processo de ser cristão é o processo de cristificar. Então, cristificar é ser fermento na massa, luz nas trevas, sal no mundo. Cristificar também é ser testemunha, pensava eu. Porque o cristão é chamado a ser testemunha. Nós recebemos o Espírito Santo para ser testemunha. O que é ser testemunha? É revelar algo através de nossa vida. Através de nossa vida, as pessoas podem conhecer a Deus, podem conhecer a Jesus Cristo através da nossa vida, através do jeito que nós vivemos. Se nós vivemos iluminados pela luz de Deus, essa luz tem que brilhar em nós. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da caixa, mas para colocá-la sobre a mesa, para iluminar toda a casa. Nós somos luz, porque nós somos habitados pela luz. Portanto, essa luz que habita o nosso coração deve resplandecer em toda a casa.
E ela vai resplandecer em toda a casa na medida do nosso testemunho, na medida da nossa maneira de viver. Portanto, cristificar é ser testemunha, é fazer com que as pessoas conheçam a Cristo por mim, pelo meu testemunho, seja de vida, seja de palavra, seja de doação, pelo meu testemunho. Testemunho que significa martírio, dar a vida voluntariamente, dar a vida, entregar a vida. E se for o caso, derramar o sangue. E nós estamos começando a viver tempos onde o sangue de cristãos será derramado novamente. Nós estamos aí falando da Indonésia, que semana passada mataram um tanto de cristãos católicos, por serem cristãos católicos. Não estou só falando dessas regiões onde nós temos aí o extremismo islâmico, mas outras situações que cristãos estão sendo mortos porque são cristãos, ou estão sendo perseguidos por serem cristãos. E aproveitando essa situação de pandemia, essa situação de globalização, o cristianismo tem sido perseguido. E ser cristão é cada vez mais difícil. É mais fácil ser qualquer coisa do que ser cristão. É mais fácil você ser esotérico, você ser qualquer outra coisa do que ser cristão. É mais fácil você aceitar qualquer outra coisa do que aceitar as pessoas que são cristãs. O mundo aceita qualquer coisa, menos o cristianismo. Então, esse ser testemunha implica, sim, entregar a nossa vida, implica em negar essas tentações do mundo. Significa viver realmente nessa contradição. Significa entregar a vida. Entregar a vida, se for necessário, derramar o sangue. Resistir ao pecado, resistir ao normal do mundo, resistir, ser testemunha. Então, ser cristão, ser cristificado, significa ser testemunha, entregar a vida. E com a nossa vida, iluminar. Com a nossa vida, fazer com que outros creiam também em Jesus Cristo. Depois pensava que cristificar, essas coisas eu fui tomando nota. Eu falei para o Leandro que esses dias que eu estava numa dificuldade enorme de preparar a primeira pregação, que seria sobre cristificar, porque eu não conseguia pegar um canto, né? Porque tem tanta coisa, eu falei assim, então eu vou falar delas todas. Eu fui tomando nota, mas eu vou falar delas todas, que pelo menos eu não deixo nada para trás. Então, eu fui tomando nota e fui pensando nessas coisas. Então, depois também pensei que cristificar é fazer de Cristo a pedra fundamental. O que é isso? A pedra fundamental que foi rejeitada pelos construtores se tornou pedra angular de toda a construção. O Cristo é a pedra angular, pedra fundamental, sobre a qual todas as coisas têm que ser edificadas. O que significa edificar sobre Cristo, fazer de Cristo pedra fundamental? Significa que todos nossos projetos, tudo aquilo que a gente quer tem que ser edificado em Cristo. Tem que ser edificado em Cristo. Tem que levar-se Cristo em consideração. E é sobre Ele que as coisas têm que acontecer. Eu me lembro quando eu fui casar com a Tânia. Isso faz 43 anos. Essa data a gente não pode errar, viu, senhores e senhoras, né? Senhores, as senhoras prestem atenção nisso, viu, senhores? Se os senhores esquecer data de casamento, é uma semana dormindo no sofá e olhe lá. Isso não pode errar, não. Então, eu sou casado há 43 anos. Né? Eu lembro 43 anos atrás, quando nós resolvemos casar, a Tânia falou assim, e a nossa família, como é que vai ser? Eu falei assim, vai ser fundada em Cristo. Porque o nosso primeiro amor, o meu primeiro amor antes de você é Jesus Cristo. E se Cristo não for seu primeiro amor antes de mim, nós estamos começando errado a nossa família. Nossa família tem que começar em Cristo. E tem que ser edificada em Cristo. Porque senão nossa família vai durar aí uns 5 anos, ou 10 anos, quando muito. Porque os valores humanos são perecíveis, são passageiros.
Não adianta, se você vai edificar a sua vida profissional, se não for em Cristo, você vai edificar a sua vida familiar, se não for em Cristo, você vai realizar amizades, relações de amizade, se não for em Cristo. Aí você pode me falar assim, mas aí fica como se fosse um fanatismo. Não, não é fanatismo fazer tudo em Cristo, é inteligência. Porque nós temos que fundamentar nossas coisas naquilo que não passa. E Cristo não passa. Portanto, Ele é a pedra fundamental. Cristificar é exatamente isso, fazer da nossa vida, fazer dos nossos projetos, edificar nossos projetos, tudo dos nossos projetos em Cristo. Esse negócio de falar, política é uma coisa, religião é outra coisa, profissão, aqui agora eu sou profissional, agora eu não sou cristão. Não tem isso. Não tem isso. Esses dias um advogado veio conversar comigo e falou assim comigo. Você sabe como é que é? Quando eu estou exercendo a minha profissão, eu estou exercendo a minha profissão. Aí eu não levo em consideração nada daquilo que eu vivo na comunidade. Como? Como? Porque eu tenho que ser profissional. Como? Como é que um cristão pode ser profissional sem ser cristão? Como é que um médico pode ser profissional cristão sem ser cristão? Um cristão pode ser médico sem ser cristão, sem fundamentar a vida em Jesus Cristo. Como é que um professor pode ser um professor cristão sem fundamentar a sua vida em Jesus Cristo? Não é uma questão de negar a verdade, não é uma questão de negar a ciência, mas é uma questão de olhar a ciência pelo crivo de Jesus Cristo. Como é que fica isso? Agora eu sou profissional, agora eu sou cristão? Não tem isso. Para nós que edificamos a nossa vida em Cristo, tudo tem que ter como fundamento Jesus Cristo. O meu servir tem que ter como fundamento Jesus Cristo. Então, cristificar é fazer de Cristo a pedra fundamental. Ser cristão é fazer Cristo a pedra fundamental de toda a nossa edificação, seja qual for a edificação que nós vamos fazer. A edificação profissional, a edificação familiar, a edificação social, a edificação de amizade, qual for a edificação que nós fizermos, ela tem que ser fundamentada em Jesus Cristo. Isso é cristificar, isso é ser cristão. Pode até falar que a gente vai virar fanático, mas eu prefiro ser fanático por Jesus Cristo que ser fanático pelo Corinthians. Vocês não? Os corintianos, não? Ou qualquer outro time. É preferível ser fanático por Jesus Cristo. Que não é fanatismo, é uma questão de inteligência. Então, cristificar é fazer de Cristo pedra fundamental. Tudo tem que ser edificado nele, para ter sentido. Depois eu pensava que cristificar é buscar a santidade. Na primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, no versículo 15, vocês podem procurar aí também, tem uma coisa bastante interessante. São Pedro fala da nossa vocação universal à santidade. Sede santos porque Deus é santo. Sede santos porque Deus é santo. E São Pedro fala aí no capítulo 1, no versículo 15 da sua primeira carta, ele fala que nós devemos ser santos em todo o nosso proceder. Em todo o nosso proceder. Ou seja, da maneira com que nós vivemos. Eu tive a chance de viver muitos anos, 15 anos, com o Monsenhor Mauro Tomazini, nosso fundador. Acho que muitos de vocês não conheceram, né? Ele morreu em 91, quem nasceu de 91 para cá não tem a possibilidade. E uma coisa que eu aprendi com o vô, a gente chama de vô, é que a santidade é a normalidade cristã. A gente imagina que a santidade é o extraordinário. Não é. A santidade é o normal para nós cristãos. O padre Raniero Cantalamessa, cardeal Cantalamessa, fala uma coisa muito interessante. Ele fala que nós começamos de cima para baixo, nós não começamos de baixo para cima. Porque quando nós somos batizados, somos plenos do Espírito Santo, nosso estado é de santidade. Nós vamos perdendo a santidade no correr de nossa vida.
porque os nossos pecados vão nos fazendo perder a santidade. Nós começamos no andar de cima, nós começamos no degrau mais alto. Portanto, a condição natural, normal do cristão é ser santo. Não é algo extraordinário, é algo normal. É porque nós perdemos a santidade pelos nossos pecados que nós temos que voltar a subir os degraus que nós descemos. E isso com o auxílio da graça, com esforço pessoal, etc., com o auxílio da comunidade, a gente vai adquirindo. Mas voltar ao estado normal. Ser cristão e ser santo é o estado normal, santidade comum. Isso significa que nós não precisamos recusar a vida para ser santos. Nós temos que viver a vida a partir dos critérios de santidade. A santidade não nega nada daquilo que nós temos que viver. Não nega o futebol, não nega o truco, não nega uma cervejinha no churrasco, não nega essas coisas, não. Mas significa que essas coisas têm que ter um sentido, uma razão, um porquê dentro de nossa vida. A santidade não nega o direito de ter um carro, de ir para a praia passear, de fazer um passeio, de fazer um rally de moto ou de carro. Não, não nega isso, mas dá uma razão para isso. Dá um porquê para isso. Nós não temos que abandonar a vida comum para sermos santos. Não, nós temos que viver a vida comum nos critérios de santidade, que é a bondade, a caridade, a verdade, a sinceridade, a radicalidade do Evangelho, não viver com a mentalidade mundana, não ter o coração nas coisas que não são de Deus, mas viver a vida comum. O Monsenhor falava muito isso, Tatá, por favor, a santidade é vida comum, vivida a partir dos critérios do Evangelho. Isso é a santidade. Nós não precisamos fazer alguma coisa diferente, precisamos viver aquilo que nós somos chamados a viver, a vida do Evangelho. Dando um sentido de eternidade às coisas que são comuns, ele dizia. Portanto, eu tenho que escolher os meus caminhos. Jesus Cristo fez todas as coisas que uma pessoa comum fazia. E porque ele as fez no sentido de sua vida, ele tornou essas coisas santas. Porque Deus deu sentido de eternidade a tudo aquilo que ele fez. Portanto, a santidade, ser cristificado ou cristificar, é buscar a santidade no dia a dia. No dia a dia. Gente, não é só ficar agarrado no pé do sacrário que vai nos fazer santo, não. Isso em alguns momentos. Mas em alguns momentos nós vamos ser santos jogando futebol. Em alguns momentos o nosso caminho de santidade vai ser o convívio com os amigos, com os irmãos. Muitas vezes o nosso caminho de santidade vai estar numa obra de misericórdia, visitando os doentes, ou os presos, ou os enfermos, mas outra hora o caminho de santidade vai ser estar com a família, vai ser estar com a namorada, vai ser com o namorado. Isso é um caminho de santidade. A gente acha que para ser santo você tem que se isolar da vida. Não. Não. Você só vai ser santo se você viver a vida. Anjo não passa pelo processo de santificação. Anjo não passa por esse processo de cristificação, não passa. Quem passa somos nós. Portanto, cristificar é buscar a santidade em todo o nosso proceder, diz aí a carta de São Pedro. Em todo o nosso proceder. Não é em alguns momentos, é em todo o nosso proceder. E o nosso proceder não é só um proceder religioso, no sentido de prática de religião. É religioso no sentido de ser voltado para Deus, mas não no sentido de prática de religião. Então, cristificar é buscar a santidade. Pensava também que cristificar é não fugir nem se acomodar. Nós não podemos ser pessoas acomodadas, medrosas, confundindo muitas vezes a prudência com o medo, né? Ou com o pânico. Nós estamos vivendo isso, né? Essa questão da pandemia hoje em dia virou não uma pandemia, mas um pânico, né? E a situação tem piorado, né? Mas não fugir, nem se acomodar, não ter medo, enfrentar as situações,
suportar a cruz, que é o caminho inevitável para todos nós que somos cristãos. Não fugir da luta, ser criativo, ser ousado. A parresia faz parte do cristificar. Ser um caminho para Deus, para outros. Não se acomodar. Não ter medo, não esconder, não ir para debaixo da cama e ficar agarrado com o pinico, achando que o mundo está resolvido. Não é isso. Então, cristificar é não fugir. E, por fim, para encomendar tudo, porque se fosse escrever um montão de coisas, eu vi 3 textos que eu achei muito interessantes, para resumir. Colossenses 3:2, que é o texto que o padre Léo gostava muito de pregar. Cristificar é buscar as coisas do alto, relativizando tudo o que não é de Cristo. Colossenses 3:2. Buscar as coisas do alto, as coisas mais elevadas, e tornar relativo tudo aquilo que não é de Cristo. Isso é cristificar, buscar as coisas do alto. Ou senão, outro texto de Filipenses 3:7, que fala isso, considerar tudo lixo diante do conhecimento de Cristo. E quando São Paulo fala que considerar tudo lixo, que ele fala esterco, diante do conhecimento de Cristo, ele fala conhecimento no sentido da experiência, do encontro com Cristo. De fazer da vida, de fazer de Cristo a razão de viver. E o outro texto também que pode nos ajudar é Lucas 9. Cristificar é renunciar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e seguir o Senhor. Está em Lucas 9:23. Ou seja, cristificar é consumir a vida por Cristo. A gente podia continuar mais um tanto, porque isso tudo significa ser cristão. Que, em resumo, é isso, né? Cristificar é tornar-se outro Cristo. A exemplo de Jesus Cristo ser outro. Isso é fácil? Não. Isso não é fácil. Eu tenho 50 anos de caminhada. Vocês falaram para mim que foi fácil esses 50 anos. Vou falar para vocês qual foi o dia mais difícil da minha vida. Ontem. Ontem eu tive que viver tudo que eu vivia de valor dos anos anteriores. E antes de ontem, foi o dia mais difícil, antes de ontem. E antes de ontem, foi o dia mais difícil, antes de ontem, antes de ontem. Não existe um dia difícil na nossa vida. Existe um dia para ser vivido a partir dos critérios do Evangelho. Falar desses 50 anos que eu estou caminhando na igreja, mais difícil não. Momentos mais difíceis? Depende. Quando eu tinha 30 anos, as dificuldades de 30 anos. Quando eu tinha 40 anos, as dificuldades de 40 anos. Quando eu tinha 50, as dificuldades quando eu tinha 50. Agora eu vou enfrentar as dificuldades de 70. Então, as dificuldades a cada momento. É fácil? Não. Desde que encontrei-me com Jesus Cristo e procurei viver conforme sua graça, não foi fácil, mas é possível. Por que é possível? Porque o Espírito Santo age em nós. O próprio Senhor Jesus sabia que esse processo de cristificação, esse processo de tornar cristão, esse processo de seguimento de Cristo, não seria possível sem o auxílio da graça, sem o auxílio do Espírito Santo. Portanto, aqueles que dizem que é muito difícil, que é impossível, que abandonam, são aqueles que se fecharam à ação do Espírito Santo, que se negaram a deixar conduzir pelo Espírito Santo, que travaram o seu coração à graça do Espírito Santo. Deus nos dá o Espírito exatamente para isso, para nos dar força, para nos convencer, para nos consolar. Ele é o Consolador, Ele é a força de Deus em nós, Ele é o poder de Deus em nós, para nos levar para Cristo, para nos fazer Cristo, porque é o Espírito Santo que nos faz cristãos. É Ele que nos faz cristãos, porque Ele é o Espírito de Cristo em nós.
Portanto, é possível cristificar? Por que é possível cristificar-se? Porque o Espírito age em nós para isso. Por isso, nós todos que somos habitados pelo Espírito Santo, somos indesculpáveis nesse processo de crescimento, de santificação, de seguimento de Cristo, de se tornar outros Cristos. Basta permitir que o Espírito Santo haja. Basta não entristecer o Espírito Santo, não constriçar o Espírito Santo, não fechar-se ao Espírito Santo, permitir que ele haja com liberdade na nossa vida, que ele vai nos conduzir pelos caminhos e nos cristificar, nos fazer semelhança a Cristo. Por isso que aquela frase do cardeal ficava muito no meu coração. Cristificar é mais que um verbo a conjugar, é pelo verbo viver. Cristificar é viver por Cristo, é fazer de Cristo a razão, o sentido, a causa de nossa vida. É um processo. Vamos estar no processo no dia que o Senhor nos colher, no dia que o Senhor nos levar para junto de si. E esse é o meu grande desejo, que eu esteja no processo quando Deus me colher, que eu esteja nesse processo de me tornar um outro Cristo, porque quanto mais parecido com Cristo eu estiver, mais facilmente entrarei no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.